Olá! No último vídeo, nós falamos sobre o texto de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, quando Jesus fala sobre aquela pecadora que ungiu os seus pés. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E eu te encorajei a fazer como aquela mulher e reconhecer os seus pecados, pedir perdão a Cristo, para ter paz com Deus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que, na realidade, eu só entendi completamente recentemente. Porque nós nos arrependemos, pedimos perdão, mas de vez em quando a memória do pecado volta a nos assombrar, volta a nos entristecer. Será que Deus não nos perdoou? Será que isso significa que eu não me arrependi de verdade? Mas eu sinto nojo daquele pecado todas as vezes que eu lembro, raiva, tristeza por tê-lo cometido. Bem, se isso acontece com você, você não está sozinho. A primeira coisa que eu gostaria que você se lembrasse é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu amo esse versículo. Deus nos deu a lei, nós infringimos essa lei. Cristo pagou a nossa fiança. E por causa disso, Deus pode nos declarar justos ou justificados em Cristo. Nós somos purificados, feitos puros, não porque nós mereçamos, mas porque Cristo pagou o preço naquela cruz. Então, se você se arrependeu, se você confessou os seus pecados a Deus, em nome de Cristo, você pediu perdão, a justiça, a pureza de Cristo é colocada, é imputada em você. E a sua injustiça, a sua sujeira, a sua impureza, o seu pecado é colocado sobre Cristo na cruz. É isso que significa ser salvo, ser redimido. É quando nós entendemos e aceitamos que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Então nós podemos dizer, podemos aceitar a palavra de João, em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então não se esqueça disso. Outra coisa que você precisa se lembrar é que, apesar de pedirmos perdão a Deus, pecado tem consequências. Às vezes fazemos coisas tão terríveis, tão gráficas, que a memória daquele ato volta à nossa mente. É uma consequência natural do pecado. Mas não se deixe deprimir por conta disso. Glorifique a Deus, porque seu amor por Cristo é maior, porque você foi muito perdoado.
Lembre-se daquela mulher pecadora e do que Jesus disse sobre ela. Infelizmente, você terá essas memórias. Você não vai conseguir, provavelmente, enquanto viver, você não vai conseguir eliminá-las da sua mente. Você pode esquecer por um tempo, mas essas memórias podem voltar. E o nosso inimigo, ele quer mesmo que a gente se deprima, que a gente fique mal por conta disso e ache que a gente não é salvo, ou que Deus não nos perdoou. Mas lembre-se, a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Então, se as memórias de um passado de pecado te entristecerem, lembre-se que Deus te perdoou e, como aquela mulher pecadora, você muito ama ao Senhor, porque seu pecado foi tão terrível e Ele te perdoou mesmo assim, que você será eternamente grato por isso. Lembre-se também de que um dia essa tristeza e a luta contra o pecado que nós temos todos os dias vai acabar e nós viveremos eternamente com o nosso amado, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Rei. Que essa palavra conforte o seu coração e que você continue firme no Senhor. Graça e paz.